História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 10 de setembro de 1167, morre Matilde, imperatriz e rainha de Inglaterra, minha 29ª avó, 3 vezes minha avó, mulher de Godofredo V Plantageneta, conde de Anjou, avó dos reis de Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, e João, sem terra, e trisavó do rei Dom Afonso III de Portugal, meu 25º e 26º avô. Matilde, imperatriz e rainha de Inglaterra, nasceu em Winchester, a 7 de fevereiro de 1102, e morreu em Rouen, a 10 de setembro de 1167, era filha de Henrique I, rei de Inglaterra e de Matilde da Escócia, princesa da Escócia, neta paterna de Guilherme I, o Conquistador, primeiro rei de Inglaterra e de Matilde da Flandres, e neta materna de Malcolm III, rei da Escócia e de Santa Margarida, rainha da Escócia. Matilde de Inglaterra foi uma pretendente ao trono inglês durante a Guerra Civil conhecida como a Anarquia. Era filha do rei Henrique I de Inglaterra e de sua primeira esposa Matilde da Escócia, tendo ido viver para a Germânia ainda criança depois de se casar com o imperador Henrique V do Sacro Império Romano Germânico e tornando-se imperatriz consorte. Matilde viajou com o marido em 1116 para a Itália, onde foi coroada numa cerimónia controversa, na Basílica de São Pedro, e atuou como regente imperial na região. Matilde e Henrique não tiveram filhos, o imperador morreu em 1125 e a coroa foi tomada por seu rival político, Lutário II. Enquanto isso, o seu irmão mais novo Guilherme Telling, duque de Normandia, morreu em 1120 no naufrágio do Barco Branco, deixando a Inglaterra para enfrentar uma potencial crise de sucessão. O seu pai chamou Matilde de volta para a Normandia depois da morte do imperador, arranjando-lhe casamento com Godofredo V Plantageneta, conde de Anjou, a fim de firmar uma aliança para proteger as suas fronteiras ao sul. Henrique I não tinha outros filhos legítimos e assim nomeou Matilde como sua herdeira, fazendo com que a sua corte prestasse um juramento de lealdade para ela e seus sucessores. O rei morreu em 1135 e Matilde e Godofredo enfrentaram a oposição dos barões normandos, sendo incapazes de assegurar as suas reivindicações. O trono acabou sendo tomado por seu primo Estevão de Blois, que tinha o apoio da Igreja Católica. Matilde invadiu a Inglaterra em 1139 para tomar o reino pela força, tendo o apoio de seu meio-irmão Roberto Fitzroy de Caen, primeiro conde de Gloucester, meu 29º avô, 4 vezes meu avô, e seu tio o rei David I da Escócia, enquanto Godofredo focou a sua atenção na conquista da Normandia. As forças de Matilde acabaram por conseguir capturar Estevão, em 1141, na Batalha de Lincoln, porém, a sua tentativa de ser coroada na Abadia de Westminster ruiu ao enfrentar a oposição da população de Londres. Matilde foi forçada a recuar e, como resultado, nunca foi declarada Rainha da Inglaterra, sendo chamada no lugar de Senhora dos Ingleses. Roberto foi capturado no mesmo ano durante o tumulto de Winchester, com Matilde concordando em trocá-lo por Estevão. Matilde foi cercada no castelo de Oxford pelas forças do rei naquele inverno, tendo escapado durante a noite, atravessando o rio Isis. A guerra acabou entrando num impasse, com Matilde controlando boa parte do sudoeste da Inglaterra, enquanto Estevão ficava com o sudeste e o centro do país. Partes do resto do reino ficaram nas mãos de barões locais independentes. Matilde voltou para a Normandia em 1148, que tinha sido tomada por seu marido, deixando o seu filho mais velho para continuar a campanha em Inglaterra. Eventualmente fez um acordo com Estevão e o sucedeu-lhe no trono, em 1154, como Henrique II. Matilde estabeleceu a sua corte em Rouen e ocupou-se com a administração da Normandia até ao fim da sua vida, agindo em nome do filho, quando necessário. Matilde apoiou muito a Igreja, fundando mosteiros da Ordem de Cister e ficando conhecida pela sua piedade. Matilde morreu a 10 de setembro de 1167 e foi inicialmente sepultada no altar da Abadia de Bec. Família e descendência. Do casamento de Matilde, rainha de Inglaterra, com Godofredo V Plantageneta, conde de Anjou, meus 29º avós, 3 vezes meus avós, nasceram. Henrique II, rei de Inglaterra, casou com Leonor da Aquitânia, meus 28º avós, 3 vezes meus avós. Godofredo VI, conde de Anjou e de Nantes. Guilherme de Anjou, conde de Poitou.